Vamos falar do Verdão agora, porque hoje tem jogo de vida ou morte. E é claro, a expectativa da torcida Coxa Branca pra ver a estreia de Samaris e Slimani. Ali, boa tarde. Boa tarde, Tete Mota. Boa tarde aos meus companheiros presentes aqui no nosso Bate Pronto Curitiba. E um abraço a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Dia de decisão pro Coxa, né? O dia que não dá mais pra perder ponto, TT. 5 derrotas seguidas no Brasileiro. Coritiba teve 18 dias de intervalo entre a derrota para o Fortaleza fora de casa e essa partida de hoje à noite diante do Bahia. Teve a intertemporada em Itu, 5 dias de preparação com treino em 2 períodos. Só ontem que o Coritiba treinou só pela manhã, porque já voltou e já concentrou no hotel aqui em Curitiba ontem na chegada, veio direto. Então o pessoal nem deixou a mala em casa, nem trocou, deixou a roupa pra lavar lá, teve que levar tudo pro hotel, porque o Coritiba tá focado e muito focado nessa recuperação no Campeonato Brasileiro, que começa hoje na partida às 8 horas da noite contra o Bahia no Couto Pereira, com transmissão, claro, aqui da Jovem Pan News Curitiba. O Coxa que terá, como você bem lembrou, TT, Samaris e Slimani. Ontem a gente falava, né, o Slimani foi inscrito já há alguns dias, mas o Samaris ainda não saiu no bid. Samaris não saiu do bid. E aí, como é que vai ser? Samaris e Gessé Rodrigues foram inscritos ontem, 10 para 6 da tarde, então um pouquinho antes de fechar por ali. Conversei com umas pessoas no Curitiba, diziam que estava tudo bem encaminhado, mas que estava faltando uma documentação ainda, por isso demorou um pouco mais. Aí chegou a documentação, o Curitiba faz online, hoje em dia é tudo online, né? Eles fizeram ali a inscrição dos jogadores de maneira online, deu tudo certo. Samaris e Gessé estão liberados. Samaris será titular, Slimani será titular, Gessé Rodrigues provavelmente estreia contra o Vasco na próxima quinta-feira, daqui uma semana, jogo fora de casa no estádio São Januário. O Gessé Rodrigues ainda não tem condição de jogo. Espera-se que com mais uma semana de trabalho ele esteja pronto para enfrentar o Vasco no compromisso da 24ª rodada. Hoje, 23ª, é o Coritiba que caiu para a lanterna do Brasileirão por não ter jogado contra o São Paulo. 14 pontos conquistados, viu o América Mineiro ultrapassá-lo, chegar aos 16. América, Vasco, que tem 17, o Coxa com 14 tem um jogo a menos, os 3 têm jogos atrasados. O Bahia já fez os 22 jogos até aqui. O Bahia tem 8 pontos a mais do que o Coxa, tem 22 na tabela. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Coritiba tá 8 atrás. Se vencer o tricolor baiano hoje, chega a 5 pontos na frente, pode ultrapassar o América. Não, é muito difícil que ultrapasse o Vasco. O Vasco tem um clássico contra o Fluminense, jogo que vai sediar, vai mandar no Engenhão, né? Tava tendo aqueles problemas em São Januário. O São Januário tá liberado para receber torcida a partir do próximo jogo, então no jogo contra o Coritiba. E o Vasco tem 6 pontos, 6 gols a mais de saldo do que o Coxa. Então se o Coxa vencer e o Vasco perder, tem que tirar uma diferença de 6 gols para que o Coxa termine a rodada em 18º, mas grande chance de conseguir sair da lanterna nessa rodada, claro, em caso de vitória. O Coritiba leva tudo isso como decisão, leva como final de campeonato, final de Copa do Mundo, como disse o Lampoli, a gente vai ouvi-lo daqui a pouco aqui no Bate Pronto. E tem que ser, né? Tem que ser hoje, porque se o Coritiba não conseguir vencer o Bahia, manter a distância em 8 pontos, e aí faltando apenas 16 jogos para terminar o campeonato, vai ficar uma situação mais complicada do que já tá. Então é um jogo de vida ou morte hoje pro Coxa. O Coxa que terá, como eu disse, o Slimani no comando de ataque e o Samaris como reforço. Quer que eu fale a escalação de novo agora ou deixa pra daqui a pouco, TT? Pode falar. Vamos lá? Então o Coritiba terá o Lampoli no gol. O Gabriel não se recuperou da lesão na panturrilha direita. Tem uma expectativa de que possa se recuperar daqui a uma semana, né, pro jogo contra o Vasco. O Rainer ganhou a posição na lateral direita, informação que demos em primeira mão aqui no Bate Pronto já na segunda-feira. Rainer será o titular, é o jogador mais experiente dos 3 laterais que o Coritiba conta, será o titular na direita. Existe uma dúvida na zaga, porque quem treinou mais lá em Itu foram Thiago Dombrowski e Henrique, mas o Kusevich voltou da seleção chilena, não atuou. O Kusevich tem condição de jogo, já tá com a delegação concentrada no hotel, deve ser o titular naturalmente, e aí jogaria Kusevich ao lado do Thiago Dombrowski, mesmo tendo a dúvida aí em questão do Henrique jogar ou não. Imagina-se que o garoto seja escolhido pelo Thiago Kozlowski, e aí o Jamerson normalmente na lateral esquerda. Samaris estreando no meio campo, ao lado de Seba Gomes e Bruno Gomes, com Marcelino Moreno, Robson e Slimani na frente. O 4-3-3 do Coritiba, que vai ter variações, o Marcelino podendo vir jogar como um camisa 10. Coritiba provavelmente terá esse time, essa escalação, com certeza com Samaris e Slimani no time titular.
titular na noite de hoje. O Coxa divulgou nas suas redes sociais até ontem, anteontem, se eu não me engano, um vídeo muito bacana, falando, 17 finais, o Coxa tá chamando. Eu até comentei lá no meu Twitter, falei, galera, a torcida tá fazendo a sua parte desde que o campeonato começou. Recorde de público com o time na zona de rebaixamento. Não adianta falar, o Coxa tá chamando. O torcedor Coxa Branca quer ver um espírito diferente nos 17 jogos que faltam. É isso. E até tem muita gente falando aqui no nosso chat que se não vencer hoje, pode jogar a terra em cima do caixão do Coritiba, pode jogar a toalha, e eu acho que é essa a resposta de comportamento que o torcedor Coxa Branca quer ver no jogo de hoje. Não adianta ter os gringos, não adianta ter reforço, não adianta mexer na lateral direita, não adianta ter o Lampoli, que muita gente pediu depois da falha do gol do Gabriel, mas eu acho que pro jogo de hoje o espírito tem que mudar, né, Jana? E eu acho que é um momento que o Coritiba precisa dar uma resposta, né? Porque eu acho que, claro, tem que reconhecer que o clube, a diretoria, a SAF, enfim, foi até criativa nessa janela de ter conseguido trazer reforços que são jogadores que têm uma boa história no futebol, apesar de, às vezes, claro, alguns ali, como o Gessé também, que fica à disposição, não tá, né, na sua melhor performance, não tá mais no auge da carreira, mas são jogadores que podem sim agregar o elenco. O Coritiba ganha opções, né, porque antes estava difícil realmente, o time não tinha grandes alternativas ali para conseguir montar o time, principalmente com a saída do Aleph Manga, que obviamente que teve uma queda de rendimento por conta da falta de gols, da falta de mais eficiência ali no último passe, na finalização. O Coritiba passou a ter muita dificuldade de ter esse cara ali na frente, e agora tem o Slimani, né, que veio todo com uma pompa de goleador, de artilheiro, um jogador que tem uma excelente forma física, que veio pronto para entrar 100%, preparação física e um cara que demonstra cuidar muito, né, dessa parte de saúde e tudo mais, muito aplicado, muito dedicado. Então, o que a torcida espera é ver essa resposta em campo. Claro, tem a questão de adaptação, que a gente imagina de qualquer atleta que vem de outro clube, ainda mais um estrangeiro, mas eu acho que o Coritiba tem que já dar um upgrade em relação ao que vinha demonstrando nos últimos jogos, porque o Coritiba caiu demais de rendimento, né? E não tem muito tempo a perder, né? Não tem mais... tem muito, não. Não tem tempo a perder. Não tem como ajustar essa conta, hoje, né? Tem que ganhar. Não tem escolha. É final de não Copa do Mundo. Não pode perder ponto pro Bahia. A sequência do Coritiba é muito ruim, é muito difícil. Acho que todo jogo é assim. E até como o Samaris falou na entrevista que ele deu ao clube, é esse o pensamento, né, que foi passado para eles, de pensar jogo a jogo, de ir, né, subindo degrau a degrau, porque se você ficar pensando nas contas que tem que fazer, nas probabilidades do Coritiba escapar, realmente aí vai ser um ambiente pesado que o Coritiba não quer resgatar. Eu acho que tem que tentar fazer o melhor. O Coritiba praticamente reformulado, né? Depois de tantas alterações que já foram feitas no time, né? O Coritiba passou por tantas mudanças. Se a gente for pegar 18 dias atrás, quando perdeu pro Fortaleza, vai mudar o goleiro, o lateral direito, um dos zagueiros, porque o Thiago Dombrowski deve jogar. Sim. O Samaris estreia no meio e o Slimani na frente. Pois é. É meio time. Não, e assim, o Dombrowski, que já estava no elenco, mas que, enfim, em alguns momentos saiu por conta de lesão. Tinha problema físico, tava sendo negociação. Enfim, ele já não estava mais nem nos planos, de repente voltou, né? Então, assim, por mais que seja um jogador de qualidade, que tem potencial, eu acho que ele é o grande zagueiro do Coritiba ali no momento, né? Junto com o Kusevich, logicamente. Mas você trabalha meio que sem foco, né? Porque assim, o jogador tava trabalhando pra ser vendido. De repente ele fica, né? Por uma questão de que havia uma necessidade ali de manter o zagueiro no elenco por conta de tantas saídas. Mas é um time que se modifica demais, então o Thiago Kozlowski também precisa quebrar a cabeça ali, né? Mas eu acho que esse é o melhor momento pro Coritiba em relação a
contratações. É o que tem, vai ser assim daqui pra frente, né? E eu acho que esse é o momento do Coritiba dar resposta, né? Fazer uma atuação convincente, guerreira, né? Como a torcida sempre pede, que deu sangue pela camisa, mesmo sendo jogadores que ainda não têm muito essa identificação com o futebol brasileiro, mas que querem estar aqui, têm uma admiração pela Série A do Brasileirão, estão aproveitando essa oportunidade também para voltar aí para o cenário do futebol, para alavancar suas carreiras num momento diferente. Então eu acho que tem que juntar tudo isso de bom, né, que o ambiente proporciona, principalmente essa presença massiva da torcida do Coritiba, que realmente é exemplar num momento tão difícil que o clube vive, para buscar essa recuperação, né? E é um adversário direto, por mais que esteja longe ali em número de pontos já, porque o Coritiba perdeu de somar muitos pontos nas últimas rodadas. Eu acho que esse é o momento de você dar o start e começar uma nova fase. 0 de 15, né? Nas últimas 5. Pois 5 derrotas seguidas. E só pra deixar claro, tá, gente? A gente vive hoje dias estranhos. Quando eu falo que tem obrigação de vencer o Bahia, não é uma questão de diminuir o Bahia. Até porque tem estreia do Rogério Ceni, a gente vai falar sobre isso hoje no programa. É uma questão de o lanterna do campeonato que não quer cair tem que vencer o 16º pra se salvar. Exatamente. É uma questão lógica de posição de adversário direto. Se não vencer o 16º, pode começar a planejar a Série B do ano que vem. É literalmente isso e simplesmente isso. Não tem muito pra onde correr. E eu tenho umas informações legais sobre como estão os gringos, os três, Samaris, Slimani e o Gessé. Conversei com bastante gente que esteve em Itu hoje pela manhã. E, claro, daqui a pouco eu trago. Não vou entregar todo o ouro de primeira, né? Renan Verchai, 2 confrontos diretos. É ganhar ou ganhar. A torcida Coxa Branca, pelo menos por aqui, tá confiante. O Cristiano Fernandes, hoje, que tem seleção em campo, falando aí do Coritiba, né? A galera tá confiante. Andréa Duarte, mais Beijo, conhecida mãe. como tua mãe. Beijo, mãe. Dizendo que vai ser 2-0 pro Verdão no jogo de hoje. Deus te ouça. Tá confiante que o Coxa vai ganhar. Muita gente participando por aqui. Vocês não estão confiantes? Eu tô. Eu tô confiante pra hoje. Eu tô. Daqui a pouquinho eu vou dar o spoiler do meu palpite. Eu não fiz ainda KTO. hoje. Vou fazer mais tarde. Daqui a pouquinho eu vou dar o meu Ontem spoiler. eu errei tudo, TT. Ontem eu tinha não feito... fui no básico, que era vitória simples do Atlético. Eu não fui. Fui apostar em escanteio. Me lasquei ontem. Fez aquela bagunça, né? Eu peguei e fiz um combo, né? Até dei a dica lá no meu Instagram. Só que aí eu só errei porque eu tinha colocado que ia dar mais de 1,5 gols no primeiro tempo. Ou seja, 2 gols pelo menos, né? Eu tinha tido a chance de acontecer isso. Porque ambos times tiveram chance de fazer mais um gol, mas não conseguiram fazer. E senão ia bater. Ambos marcam também, né? Aquela defesaça. Vitor Bueno, mais de 0,5 chutes a gol. Enfim, Coloquei. Tudo eu consegui bater, só faltou isso aí. Que beleza. Aí durante o jogo eu falei, não, vou colocar lá a vitória do Atlético, porque o time não vai deixar escapar. Agora eu cheguei lá, já tinha... Deu uma brincada boa, então. Aí ficava alterando a odd, porque daí, né, foi pra 200 a odd da vitória do Flamengo. Eu cravei 1-0 Atlético, 38 do segundo tempo. Eu tava, nossa, já pensando no Pix da KTO, né? Você ia colocar no Internacional e aí a culpa do Dudu Oliveira. Nunca deixou, eu vi isso. Dudu Oliveira me derrubou. O futebol tem disso, viradas. A gente tem que acreditar, sabe no quê, Jana? Na nossa 10, intuição. Na intuição feminina. Tá pagando 10 no Inter, não né? ir atrás desses cueca aí. Comecinho do segundo tempo tá pagando 10 no Inter, né? Pra virada. A TT falou, vai, Dudu, não, melhor não, hein? Acho que não vira. E virou. Olha aí, ó. Viu, Dudu De repente, Oliveira? o Dudu pedindo pra entrar na transmissão ali. Eu falei, o Dudu tá tenso lá. Acho que teve gol do Inter. E teve. E aí eu não via ele falando, mas dava pra ver ele sorrindo.